plenário da Câmara Municipal de Bauru sediou nesse dia 1º de janeiro, quarta-feira, às 6 horas da tarde, sessão solene de posse da prefeita reconduzida ao cargo, Suelen Rosim, e dos 21 vereadores eleitos para os próximos 4 anos em Bauru. Os trabalhos foram presididos pela vereadora Estela Almagro, de acordo com o regimento interno da Câmara. Afinal de contas, ela foi a candidata mais votada nas eleições de 6 de outubro, com 7.586 votos. Durante seu pronunciamento na tribuna, após a posse, a prefeita Suelen Rosim falou em vontade de manter diálogo com a Casa de Leis. Logo após a cerimônia, ela conversou, deu detalhes sobre o assunto com a TV e a Rádio Câmara. Vamos acompanhar. Acho que é um novo mandato, né? Se abre aí um leque de possibilidades. A gente tem 21 vereadores e, obviamente, que a gente vai sinalizar uma reunião logo nas primeiras semanas desse ano, né? Para a gente poder discutir projetos que são importantes. A gente tem uma reforma administrativa prevista e necessária que vai passar pelo Legislativo. A gente tem leis importantes que precisam ser atualizadas. Então, da nossa parte, acho que essa construção do diálogo, eu sempre mantive isso nos primeiros 4 anos de um gabinete aberto, não tinha como ser diferente desse novo. Então, o objetivo nosso é, em conjunto, antecipar essas pautas que vão ser importantes, tentar o diálogo da melhor forma possível. O nosso desejo é que a cidade avance, né? A gente tem coisas antigas para ser resolvidas. Então, com diálogo, com uma construção, a gente tem uma expectativa de consolidar isso, não só pelos próximos 4 anos, mas ainda em 25. Você também mencionou a questão da construção do Hospital Municipal. Com o fim do recesso parlamentar agora em fevereiro, quais devem ser as pautas, as matérias de urgência para a discussão aqui no Legislativo? A gente tem a previsão, né, dessa reforma administrativa em termos de cargos e de ajustes de nomenclaturas da Prefeitura, plano de cargos, carreiras e salários. Isso deve ser discutido já no primeiro semestre. A gente tem nova lei de zoneamento, plano diretor também para ser encaminhado nesse ano de 2025, além de todas as questões paralelas que já vêm sendo discutidas aí, acontecendo, né, concessão, iluminação, que acabam sendo objeto de fiscalização, de acompanhamento também do Legislativo. Então, é uma série de ações que já estavam encaminhadas e que elas também se consolidam em 25. Então, acho que os primeiros passos é fechar as primeiras pautas, os primeiros PLs que serão enviados para a Câmara. Então, a gente quer deixar tudo bem definido na primeira sessão, apresentar esse pacote de projetos que vão ser projetos ambiciosos, de certa forma, no sentido de que vão estar ligados diretamente ao crescimento, ao desenvolvimento da cidade. Então, ainda temos esse mês de janeiro, a hora que finalizar o recesso, aí a gente vai sentar para não só apresentar, né? Não apresentar, não protocolar aqui na Câmara, mas poder ter esse diálogo do que de fato a gente precisa construir. Você consegue informar um prazo para resolver as questões de água e esgoto aqui de Bauru? Bom, a gente está num governo de continuidade justamente porque a gente precisa concluir muitas coisas que nós iniciamos. Nesse ano de 25, a gente tem o início da perfuração de poços na região do Val de Palmas para reduzir a dependência do Batalha em 12%. Está finalizando o projeto. Também estamos buscando recursos, tanto estaduais como federais, com um investimento de quase 40 milhões de reais, é um investimento alto. E a nossa concessão, nesse mês de janeiro, teoricamente, tudo dando certo, a gente está na fase final de licitação para a concessão da ET. Então, a nossa expectativa é que as coisas caminhem, a burocracia nos permita, ainda nesse primeiro trimestre, ter a assinatura dessa concessão para a gente poder, eventualmente, no primeiro semestre desse ano, retomar as obras da ET. Além da iluminação, que também, nesse mês de janeiro, a gente também finaliza o processo de licitação. Então, são 2 grandes projetos que estão ligados diretamente ao desenvolvimento, previstos para esse janeiro de 2025, né? Lógico que uma série de coisas envolve isso. Você não consegue controlar quando você lança uma licitação no mercado, você não sabe o que pode acontecer ao longo do caminho. Mas pelo menos a nossa parte quanto executivo já foi feita. A senhora tem algum plano também de financiamento para levar a infraestrutura aos bairros ainda que carecem de recape, pavimentação? Parece que a senhora está ventilando, pensando na possibilidade de um financiamento, de buscar recursos nesse sentido? Nós estamos avaliando, sim, até porque a gente tem um montante de obras bastante significativas que ainda precisam ser executadas, bairros que dependem de infraestrutura completa. Um exemplo, a região do Ipiranga que precisa de drenagem, são 25 milhões de investimento para a gente resolver em definitivo o problema. Então, além de recursos federais e estaduais que nós vamos buscar, eu acho que uma forma de também investir em infraestrutura na melhoria da qualidade de vida da população passa por discutirmos o eventual financiamento. Mas isso vai ser ajustado da melhor forma possível, dentro de projetos que, de fato, são necessários para a gente trazer para a Câmara, né, pedir essa aprovação
nós ainda estamos nesse mês de janeiro fechando quais seriam os locais contemplados e quanto seria necessário. Eu sempre falo, a gente não discute uma dívida, a gente discute um investimento em bairros e regiões em que a infraestrutura está bastante carente e nós vamos continuar anos e anos dependendo de recursos federais, sendo que a gente pode, entre nós, dividir esses recursos e conseguir atender a população de uma forma mais rápida. Em relação à reforma, a senhora tem aí já uma data para anunciar oficialmente as eventuais mudanças que a senhora está pensando, principalmente no primeiro escalão? Eu acho que agora, nessa semana, de quinta para sexta, a gente deve ter algumas pequenas movimentações extremamente naturais dentro de um novo momento e um novo contexto de governo. Um governo que vem consolidando, mas um governo que estrategicamente eu acho que envolve uma questão de perfis. A gente tem, por exemplo, a CDCOM já é uma certeza que a gente deve anunciar o nome nos próximos dias e assim a gente deve fazer eventualmente uma pasta ou outra, mas o fechamento passa por algumas reuniões previstas para essa semana, ao longo de quinta, sexta e no começo da semana que vem. Obviamente que a senhora fala de forma muito positiva, está muito confiante no projeto de concessão do esgoto de Bauru. Caso haja uma judicialização por alguma empresa interessada, ou enfim, até por algum cidadão que procure na justiça o questionamento do projeto em si, tem um plano B? Como é que a senhora pretende trabalhar esse eventual questionamento na justiça ou até no Tribunal de Contas? É importante dizer que qualquer licitação da prefeitura, se for comprar lápis, caneta, você pode eventualmente ter questões ou questionamentos na sua compra. Isso é absolutamente natural. Lógico que a estação ela tem um peso muito maior para a gente, diante de um prazo em que a gente tem de fazer essa obra acontecer e não implicar em devolução de recursos. Então, primeiro de tudo, a concessão já é um plano B, então não vai mudar a decisão de ser uma concessão. Nós estamos eventualmente preparados para responder quaisquer questionamentos que a gente tenha com relação a isso, até porque se procurou uma equipe técnica, né, ligada a uma universidade, justamente para estreitar isso e evitar problemas com relação à judicialização. Pode acontecer. Então, o nosso plano B é responder eventuais questionamentos e buscar o destravamento caso ele aconteça. Eu acho que esse é o nosso principal objetivo. Eu sigo na torcida para que questionamentos aconteçam, que a gente responda e que o processo siga. Esse é o nosso desejo.